Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui apresentar esse quadro extremamente delicado que nós estamos vivendo, ao mesmo tempo que eles preparam o cenário para a morte de Francisco, eles preparam já também, de certa forma, a sua canonização. Então, esse é um método que tem sido usado pela Igreja moderna de fazer com que as pessoas se esqueçam de todos os erros, considerando simplesmente uma questão subjetiva e apresentando a pessoa como santa. Então foi o que eles fizeram em relação a João 23, que era um homem comprometido com a maçonaria e que adotou todas as ideias do modernismo que foram condenadas pela Igreja, e, no entanto, foi canonizado por Francisco no sentido de dar para as pessoas a impressão de que ele era um santo, simplesmente defendendo certos valores que são bons, que são perfeitamente aplicáveis ao Evangelho, mas, ao mesmo tempo, ele estava destruindo outros valores fundamentais. Então, você veja que, inclusive, colocaram cera no corpo de João 23 para dizer que ele estava incorrupto. Então quer dizer que é uma propaganda muito forte no sentido de atribuir uma santidade para uma pessoa que não tem. Porque não é possível você ter a santidade sem ter a fé. Esse que é o princípio que as pessoas não entendem. Então por isso que está bem claro na carta aos Hebreus, não é possível agradar a Deus sem a fé. Então tentaram também dar uma maquiagem de santidade para Paulo VI, mas como Paulo VI é uma figura pouco carismática, então ficou ali menos importante, mas também canonizado. Sendo que é um homem apóstata, um homem que esteve a serviço de toda essa máquina de destruição do catolicismo, que eles começaram a montar a partir do Vaticano II. E a mesma coisa fizeram com João Paulo II, como eu estava dizendo, que recebeu esse nome de João Paulo, justamente porque ele queria fazer uma consolidação desse trabalho realizado por João 23 e por Paulo VI. É isso que João Paulo II fez. Então, o Bento XVI, como nós costumamos dizer, quis dar uma maquiagem de conservadorismo e tradicionalismo para essa igreja que avançou nesse movimento de destruição da fé católica. Então muitas pessoas criaram uma certa mística em torno de Bento XVI, como se ele tivesse feito realmente alguma coisa em favor do catolicismo. Mas ele não condenou a Missa Nova, ele não condenou as doutrinas do Vaticano II, e ao contrário, ele procurou passar uma maquiagem para que as pessoas mais voltadas para a tradição da igreja pudessem ali aceitar de alguma forma, ou pelo menos continuar em comunhão com todo esse sistema aí que eles montaram. Então, por isso mesmo nós queremos aqui hoje explicar que não adianta as pessoas agora criarem uma esperança em torno de um presumível sucessor de Francisco que tivesse alguma característica nesse sentido de voltar alguma coisa atrás, como fez Bento XVI. Então, nós vemos inclusive que o próprio Francisco muitas vezes afirmou de forma bem categórica que nós não podemos fazer nenhum movimento de retrocesso, como se a igreja tivesse uma evolução e ela estivesse sempre progredindo cada vez mais, e você não pode voltar atrás porque ela está progredindo. Então, esse progresso dá uma impressão de uma coisa boa. Na verdade, essa figura é totalmente errada. O que nós temos é uma igreja estável, uma igreja que sempre mantém a mesma fé, a mesma doutrina, os mesmos sacramentos, a mesma vida litúrgica, e essa igreja cresce justamente porque ela é estável. E ela se desenvolve justamente porque ela tem uma âncora ali
presa nos parâmetros, nos dogmas, nos princípios. Então, é com isso que ela tem força, que ela se desenvolve. Então, isso está também presente no próprio ato de fundação da igreja, quando Cristo colocou Pedro como pedra, ou seja, como uma estrutura de alicerce. Ele disse, olha, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, ele não fez uma roda, uma coisa que vai rodando ali, vai mudando, mas ele fez uma pedra. Da mesma forma, quando Deus criou o mundo, ele estabeleceu fundamentos, colocou o mundo estável nos seus fundamentos. Entretanto, é comum você ver sempre essa propaganda de um mundo que gira. Então, as pessoas não veem o mundo girar, ninguém sente o mundo girar, mas eles dizem que o mundo gira. Por quê? Porque tem que haver esse movimento para que fique na mente das pessoas aquela ideia de que tudo está em mudança, tudo está em constante evolução. Então, isso que eles colocaram na ciência impregnou o pensamento humano na filosofia, e uma vez que impregnou o pensamento humano na filosofia, impregnou também a teologia. E é daí que vem o modernismo. Então, o modernismo, na verdade, é essa lógica de uma doutrina que consegue avançar sempre em busca de novas respostas, de novos paradigmas, e que não tem vínculo com aquilo que está definido. Está definido um dogma, está definido um pressuposto, está definido um princípio. Não importa. Nós estamos sempre buscando, avançando, querendo entender de novo e tal. Isso aí é o modernismo. E o modernismo, como nós sabemos, é essa base de pensamento que vai proliferar a partir do Vaticano II. Entretanto, ao lado desse modernismo, ou até como reação desse modernismo, surge o que nós chamamos de tradicionalismo. E o tradicionalismo, que nós estamos sempre criticando, é também uma forma de heresia. E isso é uma coisa difícil de descobrir, porque a heresia do tradicionalismo, ou as heresias do tradicionalismo, são muito mais sutis, são muito mais imperceptíveis. E as pessoas têm a impressão que elas estão na Igreja Católica. Então, é por isso que hoje nós queremos aqui mostrar que depois desses 12 anos de falso pontificado de Francisco, nós temos um grande desenvolvimento do modernismo, mas nós também temos um grande desenvolvimento do tradicionalismo. E se nós quisermos ter alguma esperança de restauração do verdadeiro catolicismo, nós temos que identificar não só as heresias desse lado de esquerda, que nós podemos chamar de pró-Francisco, mas também desse lado de direita, daqueles que rezam pela morte de Francisco e que têm esperança num sucessor de Francisco. E isso não é só da parte daqueles que são galicanos, ou seja, daqueles que acreditam que um papa pode ser promotor de erros, mas isso também é da parte de sedevacantistas, que conseguem entender que um papa não pode ser promotor de erros, mas muitas vezes não conseguem entender essa lógica do catolicismo, esse princípio básico de que a Igreja Católica é fundada sob Pedro e sob a autoridade de um papa. Então falta para eles muitas vezes a consciência dessa autoridade. Então é por isso que a gente sempre mostra esse quadro, onde você vê que a base de todos os erros modernos é o protestantismo. Por quê? Porque as heresias modernas são diferentes das heresias antigas. As heresias antigas estavam sempre baseadas num entendimento diferente de algum aspecto da fé. Então, olha, eu entendi isso aqui diferente, eu entendi isso aqui diferente, eu entendi isso aqui diferente, e a igreja ia fechando todas essas portas, condenando as heresias. Agora, quando surge o protestantismo já não é mais uma heresia como as antigas. Mas o protestantismo é uma espécie de liberação do homem. Quando ele diz, olha, escuta uma coisa, você tem uma igreja em forma de autoridade, em forma de hierarquia. De tal forma que
Normalmente a Igreja Católica é o quê? É o Papa definindo, explicando a doutrina, os bispos em comunhão com o Papa, aprovando aquilo, atuando em cada um dos setores da sociedade e fazendo com que aquela igreja venha se instalando de cima para baixo. Ou seja, com essa autoridade, com essa hierarquia e com esse método. Entretanto, o protestantismo vai atacar esse princípio desta religião monárquica, ou seja, dessa religião que sai de uma só pessoa e se distribui através dessas autoridades de bispos unidos ao Papa e que vai depois fazer a unidade com o povo. Então, a maioria das pessoas pensa que o protestantismo é simplesmente baseado nesses modelos dessas igrejas evangélicas, pentecostais que nós vemos hoje em dia, mas não é de forma alguma isso. O protestantismo é também manifestado através dessas igrejas aí que nós chamamos de igrejas evangélicas. Mas as correntes protestantes mais perigosas são aquelas que estão em união, de certa forma, com a Igreja Católica. Então, por isso que você vê aí essa corrente ascendente, né, a base do protestantismo como o foco dos erros, e depois você tem aqueles que são modernistas, ou seja, que vão basear a religião nessa constante evolução, como eu disse. Isso também é uma lógica protestante, de interpretação livre e de adaptação dessa doutrina em vista das mudanças dos tempos e das mentalidades. Isso aí é totalmente protestantismo, então isso a gente não tem dúvida, mas também o tradicionalismo é uma forma de protestantismo. Então, como se manifesta esse protestantismo tradicionalista? Aqui vem a pergunta que nós devemos sempre explicar para as pessoas. Por quê? Porque isso que nós estamos explicando é para as pessoas evitarem que eles caiam em seitas. Então, o que é essa manifestação de um tradicionalismo protestante, podemos dizer assim? É a manifestação dessas duas raízes protestantes que proliferaram na França. Quais são elas? O jansenismo e o galicanismo. Então, primeiro você tem o galicanismo, que é essa ideia de você fazer uma igreja independente do Papa, mas diferente do anglicanismo, como foi estabelecido na Inglaterra. Por quê? Porque o espírito francês normalmente é muito vaidoso e eles não quiseram ser chamados de cismáticos. Então eles pensaram assim, não, aquilo que eles fizeram na Inglaterra deu certo, mas eles são cismáticos. Nós não podemos ser cismáticos. Então o galicanismo raciocina assim. Então vamos fazer tudo de maneira independente, porque o Papa não é infalível, porque o Papa é autoritário, porque o Papa quer mandar aqui dentro e ele não pode mandar aqui dentro, porque nós somos mais do que o Papa. Nós temos uma igreja melhor do que o Papa tem lá em Roma. Então nós vamos fazer a igreja do nosso jeito, mas nós temos que dizer que estamos em comunhão com o Papa. Isso é necessário. Então aí você tem o galicanismo como essa maneira de conceber uma igreja totalmente unida ao Papa. Vocês fazem questão de dizer, não, nós estamos totalmente unidos ao Papa. Mas ele erra, mas ele faz isso, mas ele faz aquilo, e pronto, criticam sempre o Papa. Quer dizer que é uma união simplesmente formal, como acontece nesses grupos conservadores, como por exemplo Centro Dom Bosco, esses grupos aí hoje em dia que dizem que Francisco é Papa, mas criticam e falam que ele está cometendo heresias, que ele está fazendo coisas erradas, que ele está destruindo a igreja. Então, todos esses grupos conservadores e tradicionalistas que proliferam hoje em dia, na verdade são derivados de uma única raiz, um único tronco, que é o lefebrismo. Da onde surgiu o lefebrismo? O lefebrismo surgiu da revolta de Monsieur Lefebvre, apoiado por muitos franceses, clero e povo,
no sentido de continuar com a tradição, mas sem o Papa. Então aqui você já veja a lógica que é totalmente invertida. Por isso que eu chamo de tradicionalismo protestante. Por quê? Porque nós queremos manter uma tradição, mas nós não queremos o Papa. Então esse foi o raciocínio de Monsenhor Lefebvre. Por quê? Porque ele se viu numa sinuca, ali numa situação difícil, e quando as pessoas começaram a questionar a legitimidade de João XXIII, ou mais para frente a legitimidade de Paulo VI, Monsenhor Lefebvre preferiu a lógica do galicanismo. Falou assim, mas eu aprendi que o Papa não é tão infalível assim, que a gente também pode criticar o Papa, e que a gente também pode estar em união com o Papa, mas não uma união tão clara, tão perfeita, né? Então foi nessa medida aí pelas metades que Monsenhor Lefebvre resolveu implantar a Fraternidade de São Pio X. E como a Fraternidade de São Pio X não tem um critério exato para saber a que medida que nós estamos com o Papa, nós estamos com ele 90%, ou nós estamos com ele 20%, ou nós estamos com ele 5%. Percebe? Então ninguém sabe exatamente qual que é o critério. Não, nós estamos com ele, mas não 100%. Isso é certeza. Então, dentro das porcentagens, foram surgindo os grupos tradicionalistas diversos. E aí você vai ver uma centena deles. Então, o que a gente tem que destacar principalmente são 3 posições, pelo menos, mais evidentes. E isso aí, o próprio pessoal lá da fraternidade, que eu estava reunido lá uma vez na Suíça, em Metzinger, onde vive o superior geral da fraternidade, então eu fiquei lá hospedado com eles, e eles mesmos me disseram isso. Não aprendi isso com outras pessoas, aprendi lá na casa geral da fraternidade de São Pio X, na Suíça. Quando eles me disseram, olha, a fraternidade tem um meio termo, tem um equilíbrio. A gente tem um pouco de união, mas não tanto. Enquanto que a fraternidade de São Pedro tem mais união com o Papa, mas em compensação eles estão aceitando mais heresias. Enquanto que os sedevacantistas e o pessoal da resistência, eles ficam com menos união. Mas em compensação, eles perdem um pouco, né, dessa união com a igreja. Então eles quiseram me convencer que a fraternidade estava no equilíbrio correto. Ó, a gente não pode ficar mais unido com o Papa igual está a fraternidade de São Pedro, porque nós vamos estar afundando em coisas piores. Mas a gente também não pode cair nesse excesso de estar totalmente rompido. Então, o que essa gente pensa é que existe um equilíbrio dentro desse tradicionalismo para você não romper totalmente com o Papa e para você não estar também contaminando-se, ao termo, contaminando-se com as heresias dele. Imagina isso, hein? Então, isso é puro galicanismo e, quer dizer, é uma nova religião. Então, em nome da tradição, veja bem, em nome da tradição, eles fazem uma nova religião. Quer dizer, que não é tão nova assim, porque o galicanismo já vem ali desde o século XVII, bem alicerçado. Mas pior do que o galicanismo é o jansenismo. Então por isso que eu hoje quero dar uma ênfase aqui, porque eu estou sempre falando disso, e a gente sempre deixa claro que nós não fazemos essas conferências somente para criticar a Igreja do Vaticano II ou para criticar o modernismo, mas também para criticar os tradicionalistas. Por quê? Porque esses são muito pouco descobertos nas heresias e nas perversidades deles. E na experiência que nós tivemos durante esses anos, pelo menos desde 2018, que foi quando nós começamos a nos aproximar desses grupos tradicionalistas, então nós fomos percebendo, aos poucos, que se tratavam de verdadeiras seitas heréticas e cismáticas. Enquanto que, na verdade, num primeiro momento, nós chegávamos ali e achávamos tudo bonito. Olha, a missa tradicional, olha a beleza dos cantos, olha a beleza de tudo aquilo que eles estão guardando da tradição. De tal forma que existem até hoje muitas pessoas que pensam que a igreja vai se salvar pela tradição. Que vai haver uma unidade na tradição. E cada vez isso fica mais evidente que não pode ser assim. E o que é triste é que quanto mais esses grupos têm número de pessoas e quanto mais eles acumulam dinheiro,
mais eles fazem uma impressão. Porque eles têm mais dinheiro, têm mais pessoas e com isso eles dão mais impressão. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas simples, as pessoas desavisadas, pensam que justamente por terem muito número de pessoas e terem muito dinheiro, então eles são católicos. E eles são alguma coisa correta, alguma coisa boa. Porque as pessoas têm a impressão de que quando você é pouco e você não tem muito apoio, então você é uma seita. E não é verdade. A seita, muitas vezes, é que tem mais facilidade de desenvolver. Por quê? Porque justamente eles favorecem o erro. E o erro é mais fácil de ser adotado do que a verdade. A verdade custa muito mais. Então, como eu estava dizendo, o galicanismo foi o terreno propício para o surgimento do jansenismo, que é um veneno muito mais perigoso, porque é mais sutil ainda. Então quer dizer que o jansenismo vai impregnar esse movimento tradicionalista de tal forma que as pessoas dificilmente conseguem perceber o fermento que está ali dentro. Então é por isso que é interessante a gente comentar sobre essas coisas nesse tempo da Quaresma, porque nós sabemos que durante o período da Quaresma existem muitos debates entre Cristo e os fariseus, e ele ali defende a verdade, defende a lógica divina contra esse espírito de orgulho que esses judeus estavam na época defendendo. E nós temos inclusive feito comentários desses textos do Evangelho no nosso canal Frei Tiago Oficial, para essas homilias, e é muito importante que as pessoas percebam isso, porque, na verdade, esse farisaísmo, lá da época de Cristo, lá dos judeus, sempre se apresentou na história com diversas facetas diferentes, mas com o mesmo espírito, com a mesma raiz, que é a raiz do jansenismo. E o tradicionalismo, na verdade, não é idêntico ao jansenismo do século XVIII, mas é uma nova faceta desse jansenismo, que por sua vez é uma face desse farisaísmo que está ali denunciado no Evangelho. Então justamente a leitura de hoje, que traz ali do filho pródigo, mostra bem esses dois paradigmas, porque de um lado você tem o filho que é pecador, mas que é acolhido pelo pai, e do outro lado você tem o filho que pensa que não é pecador, porque na verdade ele tem graves pecados, mas são pecados de espírito, e por isso aquilo ali não tira a sua dignidade, ele não teve que comer comida dos porcos, nem ficou ali com o nome sujo porque ele frequentou prostitutas. Mas ele é tão pecador ou até pior do que o outro. E esse filho orgulhoso, filho mais velho, não aceita que o pai dê espaço para o filho pródigo que é restabelecido após a sua conversão. Justamente por quê? Porque ele quer uma igreja de puros e de perfeitos. Então, essa lógica do jansenismo é muito forte dentro desse movimento tradicionalista. E, inclusive, é interessante que, se nós pudermos dizer que Francisco disse algumas poucas verdades, ele, de fato, muitas vezes denunciou, mesmo como falso papa, ele pode também dizer algumas verdades. E, se nós pudermos identificá-las, nós podemos dizer que são justamente essas quando ele denunciou o farisaísmo e o jansenismo dessas pessoas que se apresentam como tradicionalistas. E que são, com certeza, incapazes de restaurar a igreja porque eles não têm essa fórmula que está presente no Evangelho e que está presente em toda a história da igreja. Ou seja, uma fórmula de equilíbrio entre esses paradigmas. Que não fica só na justiça, mas que também não fica só na misericórdia, como é o caso da igreja moderna. Então nós vamos explicar aqui um pouco em que consiste o jansenismo e como que esse jansenismo se manifesta entre os tradicionalistas. Então primeiro temos que entender o seguinte: quem era Jansênio? Jansênio era um bispo, Cornélio Jansen, que
começou a fomentar uma grande espiritualidade. Então isso se tornou uma referência de espiritualidade, de uma vida mais perfeita, de uma vida mais focada nessa união com Cristo. E isso atraiu muitas pessoas na Europa, de tal maneira que se tornou um grande movimento de espiritualidade cristã, em oposição justamente às cortes, aos reis, às pessoas que eles consideravam pecadores. Então é ali que começa o movimento jansenista, sempre voltado para essa lógica: olha, nós somos mais perfeitos, nós não somos pecadores como eles, nós não fazemos as festas como eles. Né? Então são pessoas assim que começam a focar numa vida pura. De tal maneira que conta-se nos relatos da época que os jansenistas não abraçavam nem beijavam as próprias crianças, para evitar que as crianças comecem a ter alguma sensualidade com isso. Olha, cuidado, isso aí pode ter algum problema. Então, sempre rudeza, sempre austeridade e mantendo ali esse puritanismo em todos os ambientes da vida. Entretanto, uma coisa presente no movimento jansenista, que faz parte também dessa lógica tradicionalista, é o seguinte: não, nós sempre temos um vínculo com Roma. Isso é interessante. Eles jamais querem se associar com os protestantes, porque o protestante também é uma coisa impura. Isso é que é interessante. O protestantismo fez sucesso num primeiro momento, mas depois que a igreja se recuperou, então o protestantismo ficou sendo considerado cismático, herético, fora da igreja. Você não é nada, você segue Lutero, você segue Calvino, etc, etc. Então, o espírito protestante, que não é necessariamente, como eu disse, esse espírito dessas igrejas evangélicas ou pentecostais, mas é um espírito protestante calvinista, que é o mais fino, o mais puro e o mais perfeito. Então o calvinismo era isso, uma busca de perfeição, de um cristianismo mais perfeito, de um cristianismo mais elevado, de um cristianismo mais austero. Não esse cristianismo de Roma, que está aí, né, sempre caindo nos pecados, caindo nos erros. Não, um cristianismo puro. Então esse espírito desse cristianismo puro, calvinista, é que vai impregnar o pensamento do jansenismo como se fosse um pano de fundo. Mas, como aquilo ali é baseado no orgulho, então eles detestam a ideia de que eles estão desligados de Roma. Sempre eles têm que estar ligados a Roma, mesmo fazendo tudo o contrário e criticando Roma. Então, dessa forma eles vão se desenvolver, e se desenvolveram muito, inclusive com abadias, com religiosos, com um grande movimento, e pegando principalmente a elite. Isso é interessante. Eles queriam avançar na elite, porque eles nem discutiam com o pobre, com a pessoa que é ignorante, porque eles dizem assim: essa pessoa não entende o nosso pensamento. Tem que ser pessoas mais elevadas. Por isso que eles tinham essa coisa de fazer livros difíceis. Livros de uma escritura difícil, que tem uma sutileza ali nos termos e tal, para atingir pessoas de elite. Justamente essas pessoas de elite, magistratura, pessoas de alto nível da sociedade, nobres, etc., que vão abraçar isso. Entretanto, veio o Papa, na época Alexandre VII, e condena o jansenismo, como foi condenado outras vezes também. Mas essa primeira condenação foi extremamente traumatizante para eles, porque eles não aceitaram de jeito nenhum que Roma estava condenando o movimento deles. Onde já se viu condenar o nosso movimento super perfeito, super católico? Então, é nessa lógica aí que você vai ver que esse pano de fundo também está impregnado em todos esses movimentos tradicionalistas, seja aqueles que se derivaram diretamente da Fraternidade São Pio X, seja aqueles que vêm da TFP ou de outros grupos conservadores. Então, no final das contas, vão fazer uma mescla. E toda essa gente hoje são opositores de Francisco, mas querem estar unidos a Francisco. Pelo menos para poder ter o título de católicos e dizerem com todo orgulho: mas nós estamos em plena união com Roma. Eles falam isso. Como se Roma fosse a sede infalível, mesmo tendo um falso papa.
Então, quer dizer, é uma contradição. Porque Cristo não disse, Roma será a base da igreja, mas ele disse, Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então, tem ali uma diferença entre Roma e Pedro, apesar de que Pedro morreu em Roma e os papas são pontífices romanos. Mas Deus não deu infalibilidade para Roma, Deus deu infalibilidade para Pedro. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso para perceber também que nós devemos entender a Igreja Católica como um organismo que depende da graça de Deus para funcionar. E não só isso, mas depende de um verdadeiro Papa para dar certo. Por quê? Porque só o Papa é capaz de discernir essas coisas e de cortar essas sutilezas e manter a Igreja nesse equilíbrio, desses paradigmas opostos. Por quê? Porque em todas as épocas, os paradigmas opostos, as heresias opostas, têm uma tendência de dizer, não, você é herético, e na verdade, os dois são heréticos. E o ponto de equilíbrio ali é só o Papa que consegue dar. Por isso a importância do papado. E por isso que a crise da igreja ressalta de uma forma ainda mais extraordinária a importância do papado. Então é por isso que nós criticamos também os sedevacantistas que não querem o Papa. Por quê? Porque da mesma forma que os jansenistas não queriam se associar com os protestantes, na verdade tendo o mesmo pensamento, da mesma forma, há muitos que saíram da fraternidade São Pio X ou desses grupos tradicionalistas e que não querem se associar com eles depois que o erro do galicanismo já ficou descoberto. E já é uma coisa grosseira. E ao mesmo tempo, Roma se tornou cada vez mais apóstata, principalmente depois de Francisco. Então quer dizer que essas pessoas que normalmente saíram desse movimento jansenista da fraternidade e que querem a todo preço manter o título de puros e perfeitos, então eles vão normalmente cair no sedevacantismo. Isso é certeza. Porque eles dizem, não, mas nós não podemos ter nenhuma comunhão. Zero, nenhuma comunhão com Francisco. Então essa fórmula de pureza fica bem clara para eles. Então, aí eles adotam a posição sedevacantista, que é uma coisa correta. Mas eles acabam mantendo o mesmo espírito e a mesma lógica do jansenismo. Por quê? Porque eles não conseguem criar uma referência de autoridade. Por isso que eles não querem o Papa. Então, quando eles partem contra nós, dizendo que nós somos conclavistas, etc., que nós vamos fazer um Papa de qualquer jeito, que nós vamos eleger o vendedor de frutas da rua e vai se tornar um Papa, e zombam daqueles que desejam ter um Papa, é justamente por causa disso. Porque para eles, a lógica jansenista lhes impede de ver a possibilidade da igreja ter um Papa fora dessa estrutura gloriosa de Roma. Por quê? Porque o jansenismo, na verdade, não ama o Papa e não ama o papado, nem ama a igreja. O jansenista, ele ama o grupo dele. Ele tem paixão pelo grupo dele. Então o que ele quer, na verdade, é manter o grupo dele. Então, para manter o grupo dele, eu preciso o quê? Preciso ter a lógica da referência do Papa. Só isso, para poder manter um título de glória e dizer, nós não somos protestantes, nós temos união com o Papa. Então, esse era o jansenismo do século XVIII. Agora, hoje em dia, vem esse sedevacantista que não querem o Papa e diz assim, não, nós não temos vínculo com Francisco, porque Francisco é herético, mas nós temos vínculo com o Vaticano, com Roma. Então, por isso que vai ter o tal do sede-privacionismo, que é o pessoal que segue a tese, né, que não pode sair de jeito nenhum da estrutura. E vai ter o outro também que diz, não posso ter um Papa fora de Roma. Sendo que houve muitos papas fora de Roma. Né, como foram os papas de Avignon, ou, por exemplo, Inocêncio II, que vivia fora de Roma, enquanto que Anacleto II, que era um antipapa, estava ali em Roma até a sua morte. Então, o vínculo é sempre com a glória. E o vínculo é sempre com essa estrutura. Por quê? Porque a religião está baseada, na verdade, no ego, no orgulho. Como acontecia com os fariseus e com os judeus na época de Cristo, que viam aquele templo glorioso e viam a herança dos patriarcas,
tudo aquilo que eles tinham recebido no decorrer de tantas gerações, eles diziam, não, isso aqui para nós é o mais importante. Enquanto que eles tinham o próprio Deus encarnado no meio deles, e eles desprezavam o Deus encarnado. Imagina, não, você não é nada, você é um louco que está aí pregando, está se dizendo Deus, está se fazendo como se fosse filho de Deus. Era assim que eles tratavam Cristo. E por isso colocaram ele numa cruz. Então, quer dizer, é uma religião baseada nessa casca de orgulho. Então, inclusive, se você pesquisar na internet, jansenismo, vai ter essa informação. Que, sobretudo a partir do século XVIII, o jansenismo relaciona-se com a pretensão de independência face à Igreja de Roma e confunde-se com a criação de igrejas nacionais. Então é interessante isso. Cada vez mais o jansenismo foi se desenvolvendo no sentido de criar igrejas nacionais. Ou seja, igrejas que se dizem católicas, não, nós somos católicos, mas que não tem mais essa dependência do Papa. Então, quer dizer, Roma ou a estrutura, tudo bem, eles podem até suportar, mas eles não suportam uma autoridade constituída sobre eles, que quebra a ilusão deles e quebra as paixões deles. Que a tendência do ser humano é sempre formar grupos e formar paixões. Formar uma família, formar coisas que facilitem a pessoa ter acesso ao ego. Enquanto que a Igreja Católica, quando ela tem uma autoridade, e toda estrutura que tem uma autoridade única, essa estrutura leva, por essa autoridade única, a consolidar e a equilibrar os opostos. E é por isso que Cristo, quando ele fundou a igreja, ele teve realmente essa sabedoria de fundar a igreja não sob duas, mas sob uma só autoridade. Porque assim você consegue manter esses elementos e fazer com que a pessoa se salve. Por que ela se salva? Porque ela vai ser preservada desses excessos e dessas paixões. Então isso que está presente hoje muito forte nessas seitas tradicionalistas. Não só a Fraternidade São Pio X, como também essas que se dizem unidas a Roma, que na verdade cada uma delas quer ter uma bandeira para dizer que é melhor do que a outra. Não, você está separado de Roma. Eu estou unido a Roma. Eu estou unido ao Papa, mesmo ele sendo herético. E do outro lado tem um sede vacantista que vai dizer, não, mas eu não tenho comunhão nenhuma com o Francisco, porque ele é herético. Mas o perigo desses sede vacantistas que não querem um Papa é exatamente esse. É porque eles não trabalham para essa unidade, mas simplesmente para fortalecer cada um o grupo deles. E, portanto, eles vão utilizar o mesmo método que eles aprenderam na Fraternidade São Pio X. Ou seja, desprezar os outros, dizer que só eles são válidos. Geralmente não, só esses são válidos, só esses têm os sacramentos corretos, só esses são católicos. Os outros não são católicos. Sendo que eles são tão heréticos quanto os outros. Aí que está o problema. E por que são heréticos? Porque eles não romperam com essa estrutura de heresia. Eles romperam somente com uma lógica errada do galicanismo. Mas a estrutura de heresia que a fraternidade tem desde a sua fundação, porque infelizmente Monsenhor Lefebvre foi alguém formado numa estrutura de heresia, ou seja, nesses vícios e nessas tendências da Igreja da França que nunca se curaram, essa que é a verdade, que nunca se curaram depois do século XVIII, século XIX, por causa exatamente disso, porque a França não voltou a ter um rei. O que ajudava a França a se curar era o rei. E o último rei que realmente bateu de frente contra a heresia foi Luís XIV. E mesmo com todos os defeitos dele, ele destruiu o jansenismo. Então, mérito de Luís XIV. O rei também é importante para destruir a heresia local e para facilitar o trabalho do Papa. Porque o Papa também não pode coordenar a igreja no mundo inteiro. Então, normalmente, são os bispos locais ou os reis locais que identificam as heresias e depois o Papa vai intervir e vai dar o veredito final. Então, isso é muito bonito nós percebermos. E quando eu digo que Francisco, pelo menos nisso ele acertou, nesses 12 anos que ele publicou todas as piores heresias e os piores erros, consolidando a igreja modernista do Vaticano II, ele, pelo menos nisso, ele manteve uma lógica jesuíta boa. Porque os jesuítas também foram aqueles que bateram de frente com o espírito jansenista.
E enquanto todo mundo dizia, não, os jansenistas são perfeitos, vocês têm inveja, os jansenistas são católicos superiores, vocês é que não conseguem e ficam aí criticando. Entretanto, os jesuítas perceberam a sutileza do jansenismo e foram os principais opositores. Então, nesse ponto, Francisco, pelo menos, honrou o nome de jesuíta, denunciando o jansenismo desses grupos tradicionalistas. Então, por isso que nós defendemos sempre 2 princípios fundamentais, que são princípios que nós devemos guardar para manter a fé católica. Primeiro princípio fundamental é o seguinte: a nossa religião é baseada no mistério da encarnação. O mistério da encarnação é um escândalo. O mistério da encarnação é uma coisa contrária à lógica humana de que nós vamos ter um Deus distante de nós, que é soberano, que é supremo, que é grande, que é forte, que é poderoso, mas que também, dentro desse mistério da encarnação, vai se tornar pequeno, fraco, humilde no meio de nós. Então, diante do escândalo do mistério da encarnação, sempre vai surgir ali uma heresia para um lado ou para o outro. Porque o orgulho humano tem dificuldade de assimilar a beleza e, ao mesmo tempo, a pequenez desse mistério do abaixamento do Filho de Deus. Então, isso daí é algo impressionante e você vai ver que cada heresia é, de certa forma, uma contestação do mistério da encarnação. E o outro princípio é derivado desse. Ou seja, é o princípio da autoridade que Cristo colocou sobre o papado. Então a igreja, ela é baseada nesse princípio dessa autoridade. Autoridade de quem? De uma só pessoa. E por que essa única pessoa tem autoridade máxima? Porque essa única pessoa tem uma assistência divina para não errar na fé e na moral. Então essa pessoa chama-se Papa. E nós defendemos o papado. Por que nós defendemos o papado? Porque só o papado consegue manter a religião escandalizadora, vamos dizer assim, baseada no mistério da encarnação. E só o papado consegue nos dar a regra da fé dentro do equilíbrio. Então, não adianta as pessoas chegarem simplesmente à conclusão que Francisco não é Papa se eles não se submetem a um Papa. E submeter a um Papa não significa que ele vai se submeter a um Papa que ainda não foi eleito ou que precisa ser eleito de qualquer maneira no ano que vem ou no mês que vem. Não. Simplesmente a pessoa tem que estar submissa a um futuro Papa nessa ideia de que ele não tem todos os poderes. É só isso. Falar assim, ó, nós não estamos aqui nos apresentando como se nós tivéssemos uma igreja completa. Não. Nós estamos num estado de deficiência, de limitação, e justamente porque nós estamos nesse estado de deficiência, de limitação, a gente espera um Papa e a gente trabalha para ter um Papa. Porque só ele pode nos dar essa plenitude e ajudar a igreja a caminhar com toda a sua desenvoltura. Então, quando a gente diz que a igreja está eclipsada, esse eclipsado é eclipsada mesmo. Significa que não é que a igreja está aí, infelizmente, contaminada com o modernismo, mas graças a Deus tem os tradicionalistas que estão salvando, que estão guardando a missa de sempre, que estão cultuando Deus como deve. Não, esses tradicionalistas não servem para nada. Eles são piores do que os modernistas. Esse que é o problema. Por que eu digo que são piores? Por quê? Porque no orgulho deles, eles têm uma heresia mais estática e mais empedernida do que os modernistas ou os outros filhos pródigos que estão perdidos por aí. Então, a solução da igreja só passa pelo papado e a submissão a Deus e a autoridade legítima que vem do Papa. Enquanto não tiver isso, nós vamos ter essas seitas, inclusive sede-vacantistas, se formando, onde eles sagram bispos sem mandato apostólico, onde eles fazem um sujeito virar religioso sem passar por um noviciado. Ele dá um hábito religioso, fala, agora você é beneditino, agora você é isso, você é aquilo. Entendeu? Nunca fez um noviciado na vida. E ele se torna religioso. Quer dizer, que ele se atribui um poder maior do que o próprio Papa. Porque nem os papas não fazem isso.
Os papas querem as coisas dentro do critério, dentro da lógica. Agora, se a pessoa quisesse ser católica, quisesse sagrar um bispo por estado de necessidade, então tudo bem. Aí você vai sagrar um bispo porque tem uma necessidade, mas você sabe que você não tem um mandato apostólico. Então o que você diz? Você diz, nós sagramos um bispo com o juramento desse bispo ser obediente ao futuro papa. Que é isso que fizeram os antigos católicos quando eles tinham uma situação semelhante. Eles obrigavam a pessoa a fazer esse juramento. Por quê? Porque aí você mantém a pessoa, você está preso nesse juramento. Você não pode agora criar uma igreja para você. Por isso que a igreja sempre proibiu de sagrar bispo sem mandato apostólico. Por quê? Porque é muito fácil um bispo criar uma igreja para ele. Muito mais natural, é muito mais tranquilo para ele de criar um grupo de fiéis e manter uma seita do que se submeter ao Romano Pontífice. Percebe? Então por isso que diz aqui o Papa Pio IX, que essa frase é muito importante desse documento que esse Papa fez para impugnar esse tipo de iniciativa de criar uma seita ou de criar uma igreja própria independente da autoridade de um Papa. Então ele diz, olha, que todas as sociedades que estão separadas da verdadeira unidade católica estão desprovidas daquela autoridade viva e constituída por Deus e, portanto, sempre sujeitas a mudanças e instabilidades, não podendo seus membros estar seguros de sua própria salvação. Então é isso que nós devemos entender, que essas pessoas que acham que são católicas podem estar participando de uma seita que tenha 99% de catolicismo, de doutrina, de liturgia, de tudo perfeito ali e tal, e ele pensa que está católico. Mas, na verdade, aquele 1% que falta é justamente aquele 1% que só uma autoridade viva e constituída por Deus, que é o Papa, é que poderia nos dar. E nisso a pessoa se desvia. Por quê? Porque eles vão adotar critérios próprios, eles vão excluir pessoas que têm a verdadeira fé e vão aceitar outros que não têm a verdadeira fé. E com isso, vão estar sujeitos a mudanças e instabilidade. É o que acontece em todas essas seitas sede-vacantistas e em todas essas seitas tradicionalistas. Infelizmente. A não ser que eles se voltem para essa submissão. E quando eles se voltam para essa submissão, aí pronto, ele está vinculado a um futuro Papa e com isso ele pelo menos vai garantir, olha, eu não sou o dono da verdade, eu não estou aqui querendo mandar, querendo me colocar como se fosse um Papa ou até acima de um Papa. Mas eu faço unidade com aqueles que são católicos e eu procuro manter a verdadeira igreja, na medida do possível, enquanto a gente trabalha pela eleição de um Papa. Então é obrigatório para um sede-vacantista, formalmente e publicamente, ser a favor da eleição de um futuro Papa. Do contrário, não vale a pena participar de missas e sacramentos dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão fundando seitas. Isso está bem claro com aquilo que nós estamos mostrando. Estão fundando seitas com que pano de fundo? O pano de fundo jansenista. Que é o quê? É aquele mesmo que se desenvolveu na França no século XVIII e que Monsenhor Lefebvre colocou como base da Fraternidade de São Pio X. E que, por sua vez, se caracteriza por essas três coisas. Ou seja, uma igreja independente, como nós estamos dizendo aí, que olha para Roma e fala assim, não, lá não tem Papa. Ou então lá diz, não, lá tem um Papa, mas é herético. Qualquer coisa. Mas nós não precisamos de Papa para viver. Nós podemos ser uma igreja ótima, maravilhosa, de pessoas perfeitas, com altíssima espiritualidade, sem Papa. Basta que tenha sacramentos perfeitos, ou que tenha pessoas que seguem essa lógica, que vivem assim da nossa forma. Então pronto, ali ele se baseia. Então isso é uma das bases do jansenismo, essa independência. Segunda base do jansenismo é esse elitismo, né? Exclui os outros e coloca eles como os únicos válidos, os únicos perfeitos, os únicos maravilhosos, só eles é que vencem, só eles é que salvam. E terceira base do jansenismo é exatamente isso, é não ter vínculo com a história. Você percebe? É interessante? O protestantismo tem isso, né? É uma igreja focada sempre ali no sobrenatural. Mas não na lógica sobrenatural de ver as coisas na perspectiva da fé, da salvação. Não, mas no sobrenatural no sentido do invisível. Mas não considera a história, não considera o visível, o carnal, o presente ali na vida. Não,
não quer saber disso. É sempre uma coisa assim, virtual. Então, por isso que você nunca vê essas pessoas querendo buscar a história, querendo buscar o conhecimento de o que aconteceu, o que não. Não, para eles basta ter ali o quadro dos santos e tal, todas as coisas virtuais, e eles ali se baseiam numa espiritualidade completamente desenraizada da realidade e do que é realmente a igreja na sua caminhada da história, naquilo que a igreja sofreu, nos papas que foram humilhados, nas consequências de tais decisões, de tais situações, de tudo aquilo que o próprio Cristo passou. Quando eu falo que eles ignoram a história, eles ignoram a própria paixão de Cristo. Eles põem lá o Cristo crucificado, mas não lembram o que aconteceu com Cristo. Eles não conseguem imaginar aquilo como realidade. Aquilo é simplesmente um símbolo. Então, por isso, nós temos que voltar-nos a essa base católica verdadeira, baseando-se nesses dois princípios, que são os princípios que destroem o protestantismo, que é o mistério da encarnação, ou seja, a nossa religião está presente no mundo, não é uma coisa virtual, é uma coisa que faz parte da vida humana. E um papa é um ser humano, o papa não é um anjo descido do céu. E não só manter a lógica do mistério da encarnação, mas também manter a lógica do papado como fonte única de autoridade constituída por Deus. E isso fica muito bem explicado nesse livro de São João Bosco, que ele escreveu, chamado Compêndio de História Eclesiástica, que fala muito bem dessa maneira como nós devemos ver o papado. Então veja o que diz aqui São João Bosco. As portas do inferno são constituídas pelo poder de Satanás e representam as perseguições, heresias, os erros, os esforços e as artimanhas que emprega o demônio para destruir a igreja. Então as portas do inferno são todas essas heresias. Jansenismo, modernismo, tudo. Pode ser coisas opostas, mas tudo isso são portas do inferno para destruir essa igreja que está mantendo ali aquela verdadeira doutrina, aquele verdadeiro critério para analisar as coisas. Ali está o Papa. E pôr no caminho da perdição os que não forem suficientemente humildes, mortificados e vigilantes na oração. Por isso que a gente tem que aproveitar a quaresma agora. Que nós temos que ser assim, humilde, mortificado, vigilante na oração, porque o demônio ele vem com a sutileza. Ele te convence que você está na perfeição, quando na verdade você está caindo numa seita perigosa. Então aqui a doutrina de São João Bosco, doutrina católica, verdadeira, para aqueles que ainda não entenderam o que é o catolicismo. Então, nós sempre dizemos que tudo isso que nós ensinamos não é porque nós tenhamos a pretensão de ser melhores do que os outros, ou porque nós estamos dizendo que só nós somos católicos, os outros todos estão errados, vão para o inferno, etc. Não, ao contrário. Por isso que nós não nomeamos as pessoas, estamos nomeando instituições que se baseiam no erro, mas estamos tendo a esperança de que essas pessoas que pertencem a essas instituições e que estão caindo nesses erros se convertam e saiam disso para entrar na Páscoa, ou seja, na perfeita união com Cristo ressuscitado. Ou seja, a pessoa passa pela morte, matando ali o seu orgulho, o seu ego, e entra na ressurreição de participar na verdadeira igreja e na verdadeira doutrina. Entretanto, nós estamos sempre abertos ao debate para com aquelas pessoas que consideram que nós não estamos falando aquilo que é correto, que a igreja sempre ensinou. Então, que venham debater conosco. Agora, nós não debatemos com pessoas desonestas e pessoas que não têm respeito. Porque a base do ser humano é honestidade, respeito. Se a pessoa não tem honestidade, não tem respeito, não tem justiça, então com essa pessoa você não discute. Porque essa pessoa não está no nível humano básico para poder conversar e entender as coisas. Então isso é importante a gente entender, e por isso mesmo que a gente muitas vezes se nega a debater com tais ou tais pessoas. Mas desde que a pessoa tenha respeito, consideração, o básico da honestidade, então que essa pessoa possa discutir conosco, que nós vamos mostrar onde que está a verdade do catolicismo. Porque isso nós aprendemos e nós temos toda a boa vontade de mostrar para aqueles que querem. Então que Deus nos ajude a superarmos todos esses erros e todas essas heresias e que a igreja possa ser restaurada
na sua verdadeira Páscoa com um verdadeiro Papa. Que Deus seja bendito para sempre.